Noite, por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar,
Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado a Vanessa e a Júlia. Para quem não sabe, mãe e filha. Não parece, não é? O Robertinho ficou todo feliz agora. Mãe e filha. Que Deus abençoe as garotas queridas. Que Deus abençoe. Eu estou muito feliz nesta linda manhã de sábado, quando eu levantei, o céu todo azul. Parecia aquele fundo infinito para gravação. E chego aqui à igreja e, devido à situação social que vivemos, a igreja está vazia. Apenas com a equipe técnica, que eu quero agradecer a Deus a bênção que estão aqui. O Rodrigo, que é ancião dessa igreja, que me convidou. O pastor Dene, que estava passando aqui a lição, a pastora que fez os anúncios. Aqui atrás dessa câmera, meu eterno câmera. Aqui está o Oswaldo, amigo querido. E lá em cima, na técnica, doutor Carlos, Tiagão, Juliano. Na outra câmera, deixou pronto ali o professor Wilson, está ali. É essa equipe que está aqui, 3, 4, 8. E a igreja totalmente vazia, mas repleta de anjos. Você não faz ideia a quantidade de anjos que estão aqui. Eu quero iniciar esse sermão de sábado, último sábado de abril de 2020. Assim como a pastora mandou um abraço, um beijo para todo mundo, eu vou repartir em etapas. Alegria de ter amigos, familiares, queridos em várias partes do Brasil, em outros países do mundo. Mas a minha esposa, a Agnes, está lá em casa com o primo Tony, terminando o tratamento de um câncer nas cordas vocais. Terminou a 6ª semana de radioterapia. Um beijo para vocês dois que estão aí em casa. Para os meus filhos queridos, o Michel, o Xande, a Sabrina, os netinhos amados, todos eles. E eu vou citar o nome porque outro dia eu não citei um e eu teve um problema sério. É a Stephanie, o Luquinha, a Manu, o Gabrielzinho e um baby Japinha que estamos esperando, a coisa mais linda. Para a família, um beijo, que Deus abençoe. Depois eu vou falar com outra família no transcurso do culto. O título do assunto desta manhã, e você vai ouvir depois em alguma noite, em alguma madrugada, não importa o horário que você esteja vendo este sermão, ele é apropriado não somente para qualquer horário, mas também para qualquer dia deste momento até a volta de Jesus. E eu escolhi o tema Preparação para a Crise Final. Você já ouviu bastante, nós estamos no YouTube, estamos no Face, outras mídias. Preparação para a Crise Final. É o título de um livro de Fernando Chaise, e eu vou falar alguma coisa sobre ele no transcurso do sermão. Abra sua Bíblia e você, se puder me acompanhar aí em casa, em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. E antes da leitura, vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse estudo que é muito conhecido. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Há, porém, algumas vertentes que podem ser totalmente novas para os dias que estamos vivendo. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção deste santo sábado. Obrigado porque este dia foi reservado para um momento como este, de reflexão, de adoração, abrir a Tua palavra, orarmos, nos lembrarmos dos dias tão difíceis que estamos vivendo agora, da família, dos amigos, da igreja, e que neste momento, o momento de comunhão, o momento de entrega, o momento de introspecção pessoal, o Espírito Santo tome lugar na nossa mente, desvie qualquer assunto, tire assuntos outros que não seja neste momento a voz e a orientação de Deus, pois em seu nome suplicamos e agradecemos. Amém. Vamos ler os primeiros versículos
de 1 Reis, capítulo 17. E lemos: Então Elias, que quer dizer Jeová é meu Deus, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, foge, Elias. Vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, te levem alimento. Para os queridos internautas que estamos agora com 305 computadores e a outras mídias que estão nos assistindo, nós estamos agora com mais de 1.000 pessoas e este número vai aumentando no transcurso do assunto. Nós louvamos o nome de Deus. E você está agora aí na sua casa, no apartamento, no sítio, na fazenda, possivelmente em uma casa pequena onde estejam 5, 7, 8 pessoas, talvez 3 gerações, a mãe, a filha, o filho, neto, netos, estão tentando entender o que quer dizer esta leitura com o tema preparação para a crise final. Elias é enviado por Deus para falar com o rei Acabe, que era casado com Jezabel, uma mulher pagã que adorava Baal, outros deuses, e influenciou Acabe, o seu marido, com um caráter frágil, fraco, e Acabe levou para todo Israel a adoração a Baal. E devido ao ter o líder levado o povo a afastar-se de Deus, Deus disse para Elias: Vá a Acabe e diga que por causa do erro dele, do pecado dele, a terra vai ficar seca. 3 anos e meio. E esse texto que está em Lucas, Jesus mencionou, depois Tiago também mencionou, esse período de 3 anos e meio. E quando Elias terminou de dizer para Acabe que não ia chover e a culpa era dele, a ira, o ódio de Acabe acentuaram-se de tal maneira contra Elias que Deus disse: Foge e vai para um ribeiro ali próximo ao Jordão, chamado Querite. Fique ali, e os corvos vão levar comida para você, e eu vou te sustentar. Este relato, até o final, que eu vou passar rapidamente, para chegar ao ponto principal, transcorreu da seguinte maneira: Elias vai para aquele ribeiro e depois de algum tempo, possivelmente alguns meses, o ribeiro seca. E Deus diz para ele, de acordo com o relato que começa ali no versículo 8 do mesmo capítulo 17, vá para uma cidade chamada Sarepta, que fica na Fenícia, fora da região do povo hebreu. Deus orientou Elias que fosse para um outro lugar, onde nunca Acabe o encontraria, um lugar muito pequeno, e ali ele seria sustentado por uma viúva que não era hebreia. Deus está usando pessoas de outras nações para ouvir a sua vontade. E a história está relatada a partir aqui do versículo 8 de 1 Reis 17. Para você que não conhece, rapidamente eu vou dizer: quando ele chega a Sarepta, ele vê aquela mulher pegando gravetos para cozer a última porção que ela tinha de farinha e de azeite e sentar-se em um canto para morrer com seu filho, de acordo com o que ela mesma falou. E chega o homem de Deus, o profeta, e diz: Olha, você está pegando esses gravetos para fazer um pão, um bolo para você e para o seu filho? Faça primeiro para mim. E ela disse: Mas meu senhor, eu vou pegar essa pouca porção de farinha que está aqui na panela e na botija esta quantidade pequena de azeite, vou fazer um pequeno pão, meu filho e eu vamos comer e vamos ficar em um canto esperando a morte. Tudo está seco.
Mas ela creu quando ele disse que era uma pessoa enviada por Deus. E ela fez aquela última porção, que seria o último alimento para ela, e deu para Elias. E a Bíblia diz que enquanto a seca durou, nunca a farinha daquela panela e o azeite daquela botija faltaram. Durante todo o período de seca, ela teve esse milagre em sua casa. A farinha não faltou e o azeite também não. E ela teve um lugar, um cômodo para o profeta de Deus morar, enquanto Deus orientava que ali ele estivesse. O filho dela foi acometido de uma febre e morreu. E ela, no seu desespero, estava conhecendo o Deus de Elias naquele momento, naqueles dias, naqueles meses, e ela diz: que mal eu fiz. Eu te acolho na minha casa, e a sua presença na minha casa faz com que o meu filho morra. Eu estou sendo amaldiçoada por causa da sua presença. E Elias vira-se para Deus, e eu vou usar um termo nosso, hoje, da nossa sociedade. Ele ora a Deus e fala: Senhor, não faz isso comigo. Eu vim aqui para essa casa de uma mulher que tem apenas um filho, e esse filho morre. E naquela sociedade antiga, uma mulher que fosse viúva ou não tivesse um filho homem para cuidar dela em sua viuvez, era totalmente abandonada pela sociedade. E em seu desespero, ela clama: por que você fez isso vindo morar na minha casa? E Elias ora ao Senhor, e ali no final do capítulo 17 de 1 Reis, conta o relato maravilhoso da oração de Elias, do poder de Deus manifesto em sua vida, e a oração que ele fez por aquele rapaz, ele ressuscitou. E ele traz novamente o filho à viúva. E Deus então diz, a partir aqui do versículo do capítulo 18 de 1 Reis, após 3 anos de seca total, vai encontrar-se com Acabe. E Elias foi e encontrou-se no caminho com um profeta chamado Obadias. E esse profeta, quando viu Elias, falou: és tu, o homem de Deus Elias? E ele disse: sou eu. E Elias disse: Obadias, vá e dize a Acabe: hoje eu vou ao palácio real encontrar-me com você. E Obadias disse, eu vou usar o mesmo termo anterior que Elias, em nossa linguagem, usou com Deus. Obadias agora usa com Elias: meu senhor, profeta de Deus, Elias, não faça isso comigo. Há de ser que eu chegue para Acabe e diga que Elias vai chegar ao palácio, e o Senhor te tome e te transporte para outro lugar, ele vai me matar. Nesse período de adoração a Baal, quando os profetas, os homens de Deus eram mortos, eu escondi em uma caverna 100 deles, de 50 em 50, os levei e os escondi, para não serem mortos por Jezabel. Eu os sustentei com pão e água. Eu fiz o que era a minha parte, agora não faça isso comigo. Eu não posso dizer para Acabe que o senhor profeta vai chegar lá e daqui a pouco o senhor desaparece. E Elias falou: está bem, hoje eu vou me apresentar. E quando ele chegou e Acabe o viu de longe, olhou para Elias e disse: és tu o perturbador de Israel? E ele disse: não, não sou eu. É a sua casa, o seu pai, a sua descendência. Esse texto está aqui no capítulo 18, nos versículos 17 e 18 de 1 Reis. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim, ou a Baal. E Elias disse: hoje reúna o povo e vamos nos encontrar no Carmelo, no Monte Carmelo. E aqui entra um dos relatos mais extraordinários da Bíblia. Eu vou passar mais rapidamente para chegar
no assunto principal. Naquele dia encontram-se no Monte Carmelo 450 profetas de Baal, e somente Elias. E Elias disse: o Deus que responder ao sacrifício com fogo, este é o verdadeiro Deus. Então vocês ergam um altar, ofereçam o seu sacrifício, e eu vou aqui no meu altar oferecer o meu sacrifício, e o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E ali os profetas de Baal fizeram as suas súplicas, eles gritaram, eles pularam, eles se cortaram, mas não houve a resposta de Deus, ao contrário do que aconteceu quando Elias orou. E a Bíblia diz claramente que desceu fogo do céu e consumiu aquela oferta, lambeu aquela água que estava em volta. E Elias então disse para Acabe: vá, porque vai chover. E após 3 anos e meio, caiu uma chuva torrencial e regou toda a terra. Quando Acabe chegou ao palácio e disse a Jezabel que Elias havia matado, juntamente com o povo, os 450 profetas dela, de Baal, ela disse para Acabe e mandou que o recado chegasse a Elias: assim como Elias fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele, eu vou dar cabo da vida dele hoje, e vai acontecer a mesma coisa com ele. Sabem o que aconteceu com Elias? Aquele homem que havia passado por milagres maravilhosos. Ele disse que não ia chover e não choveu. Ele orou e aquela mulher teve o alimento durante aqueles anos todos de seca. Ele orou e o filho dela foi ressuscitado. Ele orou e fogo caiu do céu. E agora, com medo daquela mulher de Jezabel, ele fugiu. E ele caminhou um dia inteiro, possivelmente a noite inteira, distanciou-se muito. E o medo dele era tamanho que ele entrou em depressão. E você pode me perguntar: mas como? Um homem que viu tantos milagres, um profeta de Deus, vai ter medo das ameaças de Jezabel? Mas foi o que aconteceu. Anjos de Deus, naquele momento que Jezabel deu a sentença de morte contra Elias, poderiam interferir e aniquilar a vida dela. Mas, como acontece em muitas ocasiões com você, comigo também, após momentos de grande reavivamento, após momentos quando somos expostos publicamente por milagres operados por Deus, a nossa fé pode esvaecer. Nós podemos ter uma recaída espiritual que redunda em problemas físicos. E quando Elias viajou durante um dia inteiro, uma noite, e aquela tensão no corpo dele permitiu que ele não parasse, ele chegou embaixo de uma árvore e pediu a morte. Aquele homem de Deus entrou em depressão profunda. Nós nunca devemos dizer que a pessoa que está com depressão não tem Deus. Nunca. E principalmente na sociedade que nós vivemos agora, a depressão vai atingir e atinge milhões de pessoas de uma forma inexplicável. E Deus usa a medicina moderna hoje para fazer milagres. E Deus usa o seu poder concomitante a esta medicina para fazer milagres. E se você que está me ouvindo agora está com depressão, tomando medicações, sente-se abandonado ou abandonada, com seu coração partido, triste, Deus está com você. Ele vai mandar anjos para te levantar. Assim como aconteceu com Elias.
Elias ali jogado em um canto, dormindo, sentiu alguém colocando a mão em seu ombro. E quando ele acordou, identificou-se como um anjo de Deus que disse: eu preparei aqui um alimento para você, Elias. Coma, você não vai morrer. E ele comeu, e a sua depressão era tão profunda que ele dormiu de novo. E Deus deixou que ele dormisse. A Bíblia não diz quantas horas. E esse texto que eu estou lendo está aqui logo no início de 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 em diante. E foi Elias ao deserto ao caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, me mate, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E Elias comeu e dormiu de novo. E o anjo o acordou novamente e disse: Elias, come. O anjo preparou a refeição dele. Come, Elias, porque a sua jornada agora é longa. E Elias comeu, acreditou naquele milagre, naquele poder de Deus, mais uma vez em sua vida, assim como Deus tem feito grandes milagres na sua e na minha vida, e nós não percebemos. O respirar é um milagre de Deus. Pessoas aos milhares estão morrendo agora, devido a essa pandemia, por questões respiratórias. O aparelho respirador não permite que os alvéolos dos pulmões sejam desobstruídos. E mesmo em uma UTI, as pessoas morrem por falta de respiração, por falta do ar. E você que está agora me ouvindo, senhores, que milagre de Deus, nós estamos respirando, nós estamos vivos, louvado seja o nome de Deus. E Elias então acreditou no que o anjo disse ao falar: a sua jornada é longa, cinge os seus lombos e parte para o lugar que Deus vai te mostrar. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 19 de 1 Reis, que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Ele fez o percurso inverso que o povo de Israel havia feito com Moisés. Ele andou aproximadamente 330 quilômetros e chegou ao monte do Senhor, lá no Monte Sinai, e ficou em uma caverna. E quando ele estava naquela caverna, e ele pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse: o que você está fazendo aí? Sai que eu vou te mostrar a minha glória. E possivelmente Elias tenha ficado naquela mesma fenda no Monte Sinai que Moisés ficou quando viu a glória de Deus e recebeu os 10 mandamentos. E a Bíblia diz aqui no capítulo 19, a partir do versículo 11, que Elias passou e viu um forte vento, depois um terremoto, depois um fogo, mas Deus não estava no forte vento, não estava no terremoto, não estava no vento, e depois uma brisa mansa, suave. Ali Deus estava. E Elias, então, fortificado, o seu ministério continua, termina todo o livro de 1 Reis. Entramos em 2 Reis, e no capítulo 2 é apresentado a ascensão em vida com Elias para os céus, e levado de acordo com a linguagem humana por uma carruagem de fogo, por cavalos de fogo, que são retratados como anjos. E desde esse período até muito tempo depois, nos dias de Jesus, quando houve a transfiguração, e esta parte do livro de Lucas apresenta quando Elias e Moisés apareceram juntamente com Jesus, e na transfiguração que Pedro, Tiago e João viram, ali estava Elias, que representa aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar e serão arrebatados, transformados. E Moisés, que havia morrido, foi ressuscitado,
e foi para o céu, simboliza aqueles que, quando Jesus voltar, passarão pela ressurreição. Aqui estão as partes apresentadas da vida de Elias, que é mencionado aqui no capítulo 9, na Transfiguração, e depois Mateus e Jesus apresentando, e Tiago também falam sobre Elias. Agora eu quero ir para o título do sermão desta manhã: Preparação para a crise final. Quando eu leio esses textos, quando eu vejo aqui no capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 28, a transfiguração e a presença desse homem que foi arrebatado por Deus, até ele chegar nesse ponto. O que aconteceu com Elias pode estar acontecendo com você e comigo agora. Nós estamos reclusos, estamos vivendo em nossos lares, quando o mundo fechou a partir de janeiro, quando a epidemia chegou na China e a pandemia no mundo, a partir do mês seguinte, foi se alastrando. E você está aí, parado, está me ouvindo? E depois vai continuar em casa, e nos próximos dias também. A situação pode estar muito agradável, ou pode não estar, devido à convivência forçada que marido e mulher estão tendo, pais e filhos, irmãos e pais, alguém mais da família que está junto, e suportar a convivência quando durante anos ou décadas estivemos mais tempo distantes da família do que juntos, pode ser um sacrifício. E infelizmente, as pesquisas mostram, pelo menos aqui no Brasil, que as agressões físicas contra a mulher aumentaram 30%. Inclusive o feminicídio, o que é uma tragédia. Elias foi para aquela caverna no início dos 3 anos de seca e ficou ali recluso durante alguns meses até que o córrego secou. Ali, ele foi preparado para essa grande tarefa e para essa grande missão. Em 2000 ou 1982, eu era um jovem pastor lá em Brasília. E nos domingos pela manhã, há 38 anos atrás, nós instituímos a leitura desse livro, Preparação para a Crise Final. Havia uma irmã muito querida que trabalhava em um local que lhe dava essa facilidade, e a cada domingo, às 7 horas da manhã, lá na igreja do Guará, em Brasília, nós tínhamos o culto do poder, estudando um capítulo de cada vez desse livro Preparação para a Crise Final. A irmã Conceição tirava cópias no seu trabalho, umas 100, 150, por vezes 170 cópias, e dava para cada família acompanhar a exposição que eu estava fazendo. Eu estava naquela ocasião com 27 anos. Era um jovem pastor. E Deus colocou no meu coração estudar todo o livro Preparação para a Crise Final. Fernando Chase faz compilações da Bíblia e dos escritos de Ellen White e apresenta os acontecimentos que antecederão a vinda de Jesus. Por isso, o nome do livro, Preparação para a Crise Final. Elias preparou-se durante alguns meses lá naquele lugar, naquela caverna, onde os corvos levavam alimento e ele se banhava e tomava água do córrego. O córrego secou. Nós não sabemos quanto tempo, porém alguns meses ele ficou ali recluso. E ele preparou-se para a grande crise que viria à frente na vida dele. Você já pensou que Deus pode estar permitindo para você e para mim passarmos por essa crise para nos prepararmos devidamente para o que vai ocorrer antes da volta de Jesus?
há 38 anos atrás, eu pregava sobre profecias que antecedem a volta de Jesus. Mas em minha pregação, agora já há 40 anos como pastor, eu nunca imaginei que eu estaria pregando, faria uma pregação e estivesse vivo para pregar e dizer que o mundo parou. A economia do mundo, eu vi uma matéria agora nessa semana, a economia do mundo está agora pior do que a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939. 1939. E acabou no dia 2 de setembro de 1945. A economia hoje, após 4 meses dessa pandemia, está pior do que a Segunda Guerra Mundial. E Deus está permitindo que nós estejamos agora ouvindo a sua palavra em nossos lares para podermos fazer algo que na história e no relato de Elias, propositalmente, eu não falei para dizer nesse momento. Deus está permitindo que nós estejamos hoje, à tarde, à noite, amanhã, e pelo menos aqui em São Paulo, até o dia 10 de maio. Existe um decreto do governo. Em outros estados do Brasil, a abertura vai ser gradativa, porém pode ser antes. Em alguns lugares pode demorar até mais tempo. Quando nós iríamos imaginar que nos Estados Unidos mais de 50 mil pessoas já teriam morrido, chegando a 500 mil infectados? País mais potente do mundo, onde existe a mais alta tecnologia da medicina. Outros países da Europa. Nós estamos sendo salvaguardados e protegidos por Deus. E eu quero propor que o texto que eu vou agora apresentar para a igreja, para você que está me acompanhando aí pela internet, que eu considero o principal, que está em 1 Reis, e eu vou ler o capítulo 18, no versículo 30. E então Elias disse ao povo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ali no Monte Carmelo havia um altar usado pelo povo de Deus há muito tempo atrás. E por terem abandonado o verdadeiro culto, e a idolatria fez com que se apegassem a Baal, aquele altar estava quebrado, um altar de pedras, estava em ruínas. E Elias reconstruiu o altar ao Senhor. E a parte principal desse culto agora é que na reclusão que Deus permitiu a Elias ter forças para reconstruir o altar, Ele está permitindo a você e a mim que possamos reconstruir o altar em casa. Que altar? O altar da comunhão pessoal. Mas eu estou bem. Eu não estou passando problema nenhum. Não preciso reerguer esse altar. Ou eu estou tão mal, estou tão revoltado, com tanta bronca de Deus, que eu não vou reconstruir esse altar. A menos que o altar seja reconstruído e o sacrifício seja ali colocado, Deus vai atuar. Caso contrário, não. E esse altar é o culto em família. Esse altar é a devoção particular, pessoal. Esse altar é o encontro da família, quando nós colocamos a nossa vida ou a vida de alguém no altar para apresentarmos diante de Deus. E agora eu quero dirigir-me a outra parte da minha família, a família Bulentini, que é da minha esposa, a minha sogra, querida Dona Lenita, aos meus cunhados, Pedrão e Cris, que estão aí me ouvindo, a Berê e o Cláudio, o Yuri, a Lari e o Baby Gabriel lá no Rio de Janeiro, os amigos que estão, os parentes queridos lá em Bernardino, os parentes que estão aqui em São Paulo, que estão no Rio de Janeiro, que estão em Vitória. Nós
como família, terça-feira, erigimos um altar. E nesse altar, terça-feira, nós colocamos o mais idoso da nossa família, o Washington, está com 93 anos. E o que nós colocamos no altar? Todos os dias, às 6 horas, a partir de terça-feira, estamos orando pelo Washington. Por quê? Com 93 anos. Há mais de um mês, ele teve um problema e precisou fazer uma cirurgia no estômago. E essa cirurgia fez com que ele estivesse semanas entubado em uma UTI. Foi para o semi-intensivo, foi desentubado, já estava respirando com o seu corpo muito saudável para 93 anos, e ali ele foi acometido do Covid-19. Agora, como um homem de 93 anos, dentro de uma UTI, que é totalmente esterilizada, vai ser acometido de Covid-19? E todos nós previmos a morte dele. Mas nós erigimos um altar. E a família Bolentina está me ouvindo? Você, Yuri, está me ouvindo sobre o papai? E todos os dias às 6 horas nós oramos. E durante o dia nós oramos. E nesse altar, que em muitos dos nossos lares estava em ruínas, foi erguido novamente. E hoje, no 5º dia, o Washington, que é o mais idoso da nossa família, com 93 anos, está vivo, está estável. E nós vamos continuar orando por esse milagre. Deus concede a cada dia que nesse altar, ao depositarmos a vida dele, a nossa oração, a nossa prece seja atendida, para que ele conheça, aceite Jesus. Para que nesse altar esteja a sua vida, da minha família, que está me ouvindo agora, que ainda não aceitou, não conhece Jesus. Porque virão momentos aí à frente piores do que este que estamos passando agora. Eu me chamo Jonas, mas não sou profeta. Mas a palavra de Deus assim apresenta. E Jesus, no sermão profético, em Mateus capítulo 24, antes da sua vinda, que logo mais a Vanessa e a Júlia vão cantar, antes da sua vinda, ele disse que o mundo ia cair em frangalhos, o mundo ia desmoronar. Eu não vou dizer agora, mas leia em Mateus 24. E Jesus disse, quando isto começar a acontecer, é o princípio. Não devemos fazer uma pregação calamitosa, uma pregação imediatista. Jesus está voltando amanhã. Não, fisicamente ele não está voltando amanhã, mas ele poderá voltar amanhã se eu descansar. Eu escrevi hoje de manhã para a viúva do Éder, amigo querido, irmão do Zico, que frequentava essa igreja. E eu escrevi para ela, o Éder que descansou agora, há 2 dias atrás, é um tesouro preparado para a volta de Jesus. E a volta de Jesus não está dentro da profecia, especificamente na preparação para a crise final que vai acontecer. Mas o dia que eu descansar, Jesus voltou para mim, como voltou para o Éder. E ele estava preparado. E eu quero te convidar, você, meus queridos filhos, netos, família querida, queridos irmãos, onde eu preguei nessa igreja, por 5 anos, com um pastor nessa igreja. A igreja está vazia. Todos os sábados, eu costumava ver essa igreja repleta. E você que faz parte da igreja aqui de Vila Matilde, está me assistindo agora. De outras igrejas no Brasil e em outras partes do mundo. Eu te convido para erigir o altar na sua casa, aonde você estiver. Não existe tempo passado que vai te acusar. O Deus que eu conheço e que você conhece é o Deus de agora, que diz, se você vier a mim, de maneira nenhuma te lançarei fora. De maneira nenhuma deixarei de te receber. Creia que Deus existe. Creia que Jesus está voltando. Creia que estes assuntos proféticos estão ligados a acontecimentos que estamos vivendo hoje e a preparação para a crise final
começa agora. E quando esses eventos acontecerem, se estivermos vivos, preparados para a volta de Jesus. Vanessa e Júlia, venham aqui cantar esse hino. Se estivermos descansando, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, ao soar da última trombeta, e a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E quem estiver vivo será transformado, e haveremos de subir para os ares para nos encontrarmos com o Senhor, que é o final total desta crise, e para sempre viveremos com Ele. E o meu convite para o preparo para a crise final não é calamitoso, é a volta de Jesus. E para entendermos, vamos erigir o altar da nossa conduta pessoal, da nossa oração, da nossa comunhão pessoal, com a família. E o mesmo Deus de Elias, que Jesus apresentou que com aquele espírito de Elias estava João Batista, que pregou da mesma forma, vai estar à sua e à minha disposição. Enquanto ouvimos esse belo hino que fala sobre a volta de Jesus, abra o seu coração. Peça perdão de algo que aconteceu. E esse Deus que a Bíblia apresenta como longânimo, tardio em irar-se, grande em beneficência, vai abrir os dois braços e vai te receber com amor. Esse é o seu Deus, é o meu Deus, a quem aguardamos e que elas vão cantar agora. Que Deus te abençoe até o momento da oração final.
Amém, Deus seja louvado. Mais uma vez, obrigado, Vanessa e Júlia, mamãe e filha, por esse hino tão lindo. Seja a oração nossa, quando Jesus voltar, nós vamos ouvir a doce e suave voz de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai. E Ele estará falando isso para você, todos os amigos que nesse momento físico, posteriormente, muitos outros mais, estão nos assistindo de São Paulo, Brasília, Salvador, Mato Grosso, Amazonas, Engenheiro Coelho, Diadema, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Vitória e a grande Bernardino de Campos, interior de São Paulo. E temos amigos na América Central, nos Estados Unidos e na Europa. E temos 360 aparelhos ligados agora e outras mídias mais, fomos informados, milhares de pessoas estão nesse momento esperando este momento que vos apresentei, que é a volta de Jesus. E ao nos prepararmos para a crise final, que estamos vendo agora, reclusos diante do coronavírus, do Covid-19, nós vamos ser guardados pela mão do Onipotente, assim como Elias foi. E nesses momentos difíceis, a Bíblia diz: a água e o pão não faltarão. Você e eu seremos sustidos pelos anjos. Não tema preparar-se para esse momento. Vale a pena. E traz uma alegria muito grande, porque momentos difíceis como este, ao estarmos ao lado de Jesus, não ficamos com raiva, não nos revoltamos, porque compreendemos o que está acontecendo. E eu quero orar agora com você. E se você aceita participar dessa oração com um propósito de aceitação, pode ser de entrega, de orar também, juntamente com toda a nossa família, pelo Washington, de pedir a bênção do milagre de Deus para a sua vida, que está acontecendo na vida do meu primo, Tony, e a família que está lá nos Estados Unidos, a esposa e os filhos estão ouvindo, onde ele está terminando o tratamento de radioterapia e sendo restaurado desse câncer nas cordas vocais. Mas o maior milagre que Deus quer fazer não é a ressurreição da viúva, daquele filho da viúva de Sarepta. Não é a cura de um câncer ou do Covid-19. O maior milagre é a transformação da minha e da sua vida. E por esse motivo específico de apresentarmos agora no altar a nossa vida, nós vamos orar e eu te convido para me acompanhar. Querido e bom Deus, muito obrigado por essa linda história. Muito obrigado por esse relato maravilhoso, onde encontramos este servo de Deus recebendo missões muito difíceis, mas todas elas amparadas pelos anjos de Deus. Ele teve recaídas, como nós temos. E Deus não nos acusa. Ele manda anjos para que possam nos suster. E eu oro neste momento pelo Washington, eu oro pela querida família, eu oro por todos aqueles que se unem para receberem a bênção neste momento. E que a graça, a paz e o amor maravilhoso de Deus inunde todos os corações, todos os lares. Suplicamos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E ao me despedir de você, eu quero o abraço e o beijo que eu estou dando para o Pedrão, a Cris, meus cunhados, a Berê e o Cláudio, que eu falei que eu mandaria um beijo para vocês. Eu quero abraçar e mandar um beijo para todos. Que nesse momento os anjos de Deus estejam no seu lar. E seja o seu lar um lugar onde os anjos de Deus tenham prazer em habitar. Um feliz restante de sábado. Fique na paz de Jesus. Que Deus te abençoe.